Fala, Paulo, beleza? Tranquilo? Vou dar continuidade ao menu, tá, do nosso jogo. Eu trabalhei ele e coloquei algumas funcionalidades aqui. Na verdade, eu vou fazendo e aprendendo, né? Então, a primeira é passar o mouse e mudar o status do botão, né? Mudar a cor dele, fazer uma gracinha para o usuário aqui. Outra coisa, eu clicar nos botões e emitir som, né? Então, quando eu clicava, emitia um som. Daí eu dei uma viajada para cada botão vai emitir um tipo de som, né? Isso aí é só para trabalhar aí a questão de vários sons, tá? Em um objeto só. E outra questão bem legal mesmo foi a responsividade, né? Afinal, eu estou numa tela aqui, sei lá qual o tamanho, eu não sei quais são os meus targets, né? Eu não sei qual é a resolução que vai rodar. Então, tem como eu fazer esse menu responsivo também. Começar pelo mais fácil aqui, tá? Vou dar o play. Garganta meio ruim hoje, mas vamos lá. Então, apertei o ESC, tá o menu aí. Passei o mouse e mudou de cor, né? Então, você tem um azul, um vermelho, verde. As cores não fazem sentido, né? Mas é só para mostrar que é possível. Isso no Unity é bem tranquilo, tá? No meu elemento botão tem uma propriedadezinha aqui, ó, que é a cor que vai aparecer quando eu fizer o mouse over, né? Então no meu botão ajuda tá amarelo. O botão ajuda eu não vou testar ainda não, porque ele está emitindo som. Vou testar, ó, interface azul, né? E assim vai, bem tranquilo, sem segredo isso daqui. Tá. Agora vamos ver a questão dos múltiplos sons. Eu criei um objeto vazio aqui, né? Create empty. Renomeei para Manage Sound, ok? Na verdade eu criei um script com esse mesmo nome também. Peguei o script e associei ele a esse objeto, né? Então tá aqui o meu script, eu já vou explicar o meu script. E dentro desse objeto eu tenho 3 sons. Poderia ter 4, 5, 6, quanto eu quisesse. Para adicionar vários sons aqui, eu dou Add Component. Cadê o meu áudio? Áudio está aqui, Audio Source. Vou adicionar, né? Adicionei o quarto. Não me interessa agora. Vou remover. Tá? Então eu tenho 3 sons, cada som é diferente e eu tenho um script para gerenciar tudo isso. Tá? Então como funciona? Deixa eu entrar no MonoDeveloper aqui. Então tá aqui o meu script que vai gerenciar o meu som. Antes, deixa eu só puxar o meu tempo aqui. Tá? Esse script está bem tranquilo, bem simples. Ele tem aqui um vetor de audio source e eu tenho vários tipos, várias variáveis do tipo audio source, né? Então o que acontece? Quando o script ele é iniciado, vai chamar o init components e daí eu vou executar esse comando aqui, get components. O que esse cara vai fazer? Ele vai se eu deixar o mouse em cima, ó, ele tem um retorno de um vetor de audio source. O que acontece? Ele vai retornar um vetor, né, desse tipo aqui que é o audio source. Por que ele funciona? Porque esse script ele tem como irmãos, digamos assim, elementos desse tipo, né, audio source. Então eu consigo retornar essa lista aqui, né? Legal, né? Interessante demais isso. E aí, a partir dessa lista, eu posso manusear os seus índices, né, suas posições. Aí eu criei referências para posição 1, 2, posição 1, 2 e 3, né? Que na verdade é 0, 1 e 2. Começa na posição 0. Funções públicas, tá? Para acessar esses caras. Áudio 1 play, áudio 2 play, áudio 3 play. Poderia colocar isso aqui, né? Substituir o áudio 1 pelo vetor dessa posição. Legal, né? Então, bem tranquilo. Então, se eu quiser mais áudio, é só eu trabalhar nessa classe aqui. Eu gosto das coisas centralizadas, bem definidas, né?
Então essa classe ela tem uma responsabilidade, que é obter os sons e expor funções para que o meu jogo possa executar. Tá, então vamos lá. Vamos ver isso funcionando. Vou dar o play aqui. Apertar o ESC. Então, lembrando que se eu clicar no retornar para o jogo, o menu some, né? Só que ele vai sumir e também vai emitir um som. Ó, né? E o botão sair, outro som. Uma verdadeira bagunça, né? Tá. O que acontece? O Manager menu principal, ele já estava pronto, né? Foi feito no vídeo passado. E esses métodos aqui também já estavam prontos, né? Então o que eu fiz? Quando eu clicar no retornar para o jogo, eu dou um Manager Sound, ponto Play Sound 1. Né? E aqui é a mesma coisa, só que com som 2. E essa variável, ela é uma referência para esse script aqui. Tá? Logo, eu posso acessar suas funções aqui públicas. Tá. O interessante é como eu recupero um script dentro de outro script. Essa mágica acontece aqui, ó, neste comando GameObject.findWithTag e o nome da tag. Tá? Quando esse comando for executado, será varrido na árvore de tags do Unity. Vai varrer todas as tags e vai buscar por essa tag aqui. Se ele encontrar, ele vai retornar, né? Se não encontrar, retorna nulo. Tá? E essa tag, o mapeamento dela é o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse canvas aqui. Olha essa propriedadezinha, ó, tag. Não tem nada selecionado, né? Mas eu estou no meu modo de game aqui. Deixa eu voltar aqui, fica melhor. Mas continua sem ser selecionado. O Manager, meu gerenciador de sons, veja que na propriedade tag dele existe uma tag, né? Eu criei essa tag. Eu poderia dar um add tag, colocar aqui som do Fred, né? Mas eu coloquei o mesmo nome do script, que é o mesmo nome do meu objeto aqui. Então agora eu tenho um objeto com a tag. Legal. Tá. Então aqui eu recupero o objeto daquela tag. Lembrando que eu recupero todo esse objeto aqui, ó. Eu recupero o script, recupero os áudios aqui também, né? Só que a minha intenção, depois de pegar o objeto, é pegar a referência para o script, né? Porque é o script que vai ser o gerenciador, o controlador. Ele que vai ser o cara. Tá? Então, depois que eu peguei todo o objeto, agora eu vou usar esse objeto, essa variável aqui, e vou chamar um método getComponent e o tipo de quem eu estou procurando, né? Que é o Manager Sound. Lembrando que esse cara existe dentro do meu objeto aqui, né? Então eu consigo recuperar o meu script. Recuperando o meu script, isso aqui foi só na parte de inicialização, eu posso então utilizar suas funções, tá? Esse código aqui foi legal porque eu já tinha feito ele e eu acabei relembrando. Eu acho bem poderoso e simples também, né? Você consegue acessar um script dentro do outro através das suas tags, tá? Então é por isso que existe o som quando eu clico nesses objetos ali, tá? Agora tem um outro cenário. Eu quero passar o mouse em cima do botão, né? Ele vai mudar de cor e vai emitir um som, que é esse caso. Então ele mudou para o amarelo e emitiu um som. Salada, né, esse negócio aqui, mas tudo bem. Então, como isso é possível? Vamos lá. O componente botão, o que eu fiz?
eu seleciono o meu botão e vou adicionar um componente nele, Add Component. Eu vou adicionar um componente do tipo Event Trigger, ok? Então tá aqui, Event Trigger, é o cara de baixo aqui. Ao adicionar esse componente aqui no meu objeto, ele vai me pedir ainda o tipo de evento. Então eu posso clicar nesse evento, nesse botão. Qual é o evento que eu quero? Pointer Exit. Isso aqui é quando o mouse sai do botão. Quando o mouse entra, quando o mouse sai, e assim vai, né? Quando eu clico. Ou seja, eu poderia usar esse evento para clicar e emitir um som, né? Mas daí eu fiz diferente só para ver as possibilidades, né? Possibilidade nós temos. Então, Point Enter. Ou seja, o evento do mouse entrando no botão, né? Aqui está o meu evento. Quando esse evento ocorrer, ele vai disparar esse cara aqui. Tá? Para essa combo ficar habilitada, eu tenho que arrastar o meu objeto que tem o meu script para dentro dessa referência aqui, né? E a partir daí eu consigo acessar o script desse objeto, né? Eu sempre coloquei os nomes tudo igual, né? Então Manager Sound. Então, mas esse cara é na verdade esse objeto, e esse objeto é o que possui o meu script. Vamos voltar para o botão, tá? Então assim eu crio um gatilho, né? Eu começo a monitorar os eventos de sistema aqui. Então, quando for Point Enter no botão ajuda, dispara o Play Sound 3, que é o som que nós acabamos de ver ali. Bacana, né? Esse mecanismo aqui. Eu achei muito interessante isso daqui. Tá? Beleza. Então, sons prontos. Cores prontas. Falta algo aqui que não menos importante. Observe o botão ajuda e o interface. Passei o mouse ali, ele disparou. Se eu mudar minha resolução, veja que os dois primeiros botões acompanham. Ele está acompanhando. E todo o resto dos botões não acompanham. Eles não têm responsividade, não acompanham o meu layout. Né? Então, como que eu fiz isso? Também tranquilo, achei que seria um negócio mais complicado. Botão ajuda. Vamos ver a diferença do botão ajuda. Tem responsividade, interface também. A diferença desse botão para o botão de keybind. O botão keybind, quando eu seleciono ele, veja que eu tenho uma âncora aqui, ó, centralizada. Isso indica que eu não estou usando a âncora. E vale observar isso aqui, ó, eu tenho o tamanho e a altura dele. Quando eu clico em um botão, num elemento que tenha responsividade, o que acontece? A âncora já não está centralizada aqui, né? A âncora ela já está nas suas bordas, tá? E aqui, ó, eu tenho a minha posição relativa na direita, na esquerda, embaixo e no topo. Então, só manipulando essas âncoras, só pegar aqui e arrastar, você já tem aí posições relativas, e isso lhe dá a responsividade. Legal, né? Muito interessante esse mecanismo aqui dele, bem tranquilo, bem fácil. Agora, tem que aplicar em todos os elementos, né? Principalmente de interface gráfica. Beleza, Paulo? Vou continuar aqui. Eu acho que sábado eu vou dar uma mexida no Blender, voltar a modelar o TFPR. Assistir umas aulas já de Unity também. Acho que era isso. Então, quando eu tiver mais coisas aí produzidas e aprendidas, né, eu faço outro vídeo e posto lá para você. Beleza, Paulo? Deixa eu ir lá. Falou, até mais, Paulo.